Oi, gente! Olha quem veio falar sobre tudo com a gente aqui hoje. Carol Damasceno. Olá, gente. Carol, eu vou começar com a primeira. Todo mundo fala, nossa, como é difícil essa pergunta. Mas eu vou começar com ela. Quem é a Carol Damasceno? Para mim não é difícil, já fiz muitos Não! anos de terapia. Eu já fiz muitos anos de terapia. Talvez eu não vou te falar sobre tudo, mas eu posso falar. Carol Damasceno, uma mulher casada, uma mulher que lutou muito por tudo que sempre sonhou. Sou mãe de 2 filhos lindos, que é a razão da minha vida. E sou uma assistente social que, desde que formou, tenta mudar o mundo, de verdade. Tento mudar o mundo, mesmo que eu não mude da forma que eu quero, aonde eu estou, eu consigo mudar um pouquinho. Isso é bom, isso é importante. Eu te vejo numa classe, assim, das empoderadas. O que é um empoderamento feminino para você? Então, o empoderamento feminino, para mim, é a gente ter igualdade de direito. Nem igualdade, eu vou falar melhor, equidade. Porque ser igual, ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem nossas diversidades, nós somos diversos. Então, mesmo quando eu sou uma mulher branca, num lugar de privilégio, eu estou diferente de uma mulher preta da periferia. Eu tenho igualdades, realidades diferentes que não me trazem uma igualdade. Então, ser empoderada é uma mulher que luta por equidade, que quer ter os mesmos direitos que o patriarcado, né, que o machismo não nos deixou ter acesso até hoje. Vou dar um exemplo. Eu quero receber num cargo de direção o mesmo salário que um homem receba. Justo. Né? Só que a gente tem dado estatístico que a gente só vai ter isso daqui a 84 anos. Isso é um dado da ONU Mulher. Então, eu quero mudar esse dado. Eu quero ser empoderada no sentido de ter as mesmas possibilidades que um homem tem. Eu não quero ser melhor do que o homem. Eu não quero que tenhamos mudanças nos valores morais que não agridam a questão feminina. Então, ser empoderada é ter a consciência de que há um machismo na sociedade, que eu sofro com isso e que quero mudar isso. Carol, você está na função de assistência social, transformando a vida das pessoas há mais de 20 anos. Isso, há mais de 20 anos. O que te levou para esse caminho? Minha mãe ela é uma professora. Ela trabalhava numa das maiores favelas de Belo Horizonte, chama Cabana do Pai Tomás, e ela tinha uma missão para além da docência, para além de ser professora. Então, ela me levava nas festas da escola, na festa da comunidade, e daí eu fui criando um orgulho muito grande dela, porque até os traficantes, os padres daquela comunidade, os alunos tinham um respeito muito grande. Ela conseguia mover muita coisa dentro da comunidade só sendo professora. Ela ficou um tempo fora de sala de aula, era diretora, tudo, mas foi por pouco tempo, a maior parte. Então, esse movimentar da comunidade, ser respeitada, sempre me trouxe muito orgulho. E aí eu quis fazer serviço social para tentar, igual eu falei nisso, mudar um pouco da realidade onde eu vivo. O começo foi muito desafiador, você encontrou muitos Muito desafios. Desafiador. Eu formei antes do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Então, a gente estava numa construção de uma política que ia contra o assistencialismo, que é aquela prática só doar uma cesta básica, só de não lutar por direito. Né? Então, eu venho nessa luta de que o Estado tem que prover algumas coisas, né? Nem tudo, mas algumas coisas, e que é direito, está na Constituição Federal. Então, a gente foi lutando para construir isso. Eu trabalhei em lugares muito pobres, eu morei no Vale de Jequitinhonha, num projeto que chamava Universidade para Todos. Eu formei na PUC, fui estagiária da PUC, depois fui contratada, trabalhei na PUC,
E nesse processo, a gente participou de um projeto que era no Vale de Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres de Minas, onde eu aprendi muito, mas foi muito difícil, porque aí a gente ainda tinha aquela ideia de que era benesse você fazer algo pelo pobre, né? Então, essa construção da política social que muda lá a partir de 2004, com a entrada do Sistema Único de Assistência Social, eu participei desse processo. Foi difícil, foi muito... Eu acredito. Mas foi válido, porque hoje a gente tem uma política estruturada, uma política pública que cada vez mais vai ganhando espaço. Hoje a assistência social não é vista mais só como caridade, é vista como direito. Então, foi uma coisa que trouxe frutos. A assistência social, assim, é um trabalho muito importante e você ajuda, tá ali para colaborar com as pessoas que a gente pode dizer assim, que estão meio à margem. Você tá ali para dar voz, fazer acontecer. Tem algum projeto que você... Não, esse projeto realmente saiu exatamente como eu gostaria que tivesse acontecido. Sim, o tempo que eu fiquei na casa de Maria, eu pude fazer, e talvez as pessoas me conheçam muito, me vinculam muito a essa questão do empoderamento feminino, Sim. Porque eu movimentei muito Cataguases na época. Eu atendi muitas mulheres, até nesse domingo eu estava no jogo do Suburbano, e um pai de uma menina virou para mim e falou assim, olha, minha filha está em casa, e ela ficou muito feliz quando ficou sabendo que você ia entrar na política, porque você ajudou muito ela. Isso para mim não tem preço, Flávia. Foi muito... Então, o projeto da Casa de Maria é um projeto lindo, foi construído na gestão do William, e era um projeto que eu peguei já o William já tinha saído, né? Foi na gestão de Cezinha que eu peguei, com duas pessoas que eram muito empoderadas e muito responsáveis com o trabalho, que era a Débora Comelo e a Roberta Cabral. Elas faziam um trabalho excelente e a gente mudou muita história, muita vida. Isso eu falo assim, com muito orgulho de muitas mulheres de Cataguases. A gente pôde empoderá-las, elas conhecerem de seus direitos, conhecer da realidade de poder falar não contra a violência doméstica. Então, é um projeto que eu amo muito, que eu, assim, e que eu agora, né, entrei na política que eu tenho muito carinho e quero mudar muita coisa. E tem essa... Eu ia falar isso, né, você viu alguma mudança em alguma situação na vida das pessoas? Se as pessoas chegam perto de você, você já colocou isso, e eu acredito que aconteça. E que vai acontecer ainda mais. E são vários. É muito legal você pensar assim, a gente atendia lá na faixa de 180 mulheres mês. E aí você fala assim, nossa, é muito. E a gente conseguia mudar 5, talvez. Aí você fala, pô, não vai 180, você mudar a história de 5, mudar mesmo, daquela mulher sair daquela realidade e tal. Mas pra gente, isso é muito, da mulher conseguir, porque não é só você tirar ela da violência doméstica, você tirar ela da violência doméstica, ela superar aquela fase, ela se encontrar num lugar de poder, ela ver que ela dá conta. Então, assim, é um trabalho longo. Sim. E assim, eu tenho casos ótimos. Eu lembro que eu atendi uma senhorinha que chegou lá toda... ela até encolhida e tal. E depois eu encontrei com ela diversas vezes no pró-idoso, dançando forró, já era outra mulher, assim, mais feliz, mais... E com um companheiro, ela tinha percebido que tinha jeito, ela já estava com ele há mais de 30 anos, era um relacionamento, mas ela precisou perceber a força que ela tinha dentro daquele relacionamento, mostrar para ele esse lugar e continuar. O continuar, para a gente, às vezes, é frustrante, porque a gente fala assim, nossa, meu trabalho, mas é a vida dela, é a escolha dela, e nem sempre precisa de sair. Às vezes a mulher consegue mudar aquele lado. Exatamente. É raro, tá? É raro, porque é um trabalho mais difícil,
Só que nesse caso foi bom que os dois continuaram juntos, ele respeitando totalmente ela. Então, assim, é muito. Quando a gente consegue fazer isso, é muito importante também dentro do É esse olhar trabalho. do dar certo nem sempre é exatamente como eu Sim, penso não que é. E nem é o que eu quero, né, Carol, quero. É o que a mulher deseja, né? não é uma situação de que ela está ali obrigada. Ela Não conseguiu mudar um é. contexto. E assim, aí eu percebia que os dois se respeitavam, que os dois estavam fazendo o que ela gostava, porque antes ele só fazia o que ele gostava, ela ficava em casa, ele saía para o bar, ele não deixava ela ir. E aí ele aceitou ir para o AA, aceitou fazer um tratamento. Olha, Aí os dois começaram a divertir juntos de uma outra forma. Então nem sempre é só romper o laço, né, que é o bom, que é o melhor. É lógico que esse caso é um dos únicos que eu vi de permanecer e não voltar à agressão, e não. Mas quando a gente consegue fazer isso, é respeitando o laço afetivo, eles tinham um filho, eles tinham um neto, eles tinham uma família. É muito melhor, né? Que aí eu consegui trabalhar ele e ela. Ele entender das dificuldades dele, do alcoolismo, da realidade que era naquele momento que acontecia a sim, violência, tudo, e ela de não aceitar mais viver aquilo. exatamente. Eu costumo dizer que às vezes fazer um projeto, colocar, não é fácil, mas também não é tão difícil. Mas manter o projeto eu acho que é o Manter o que projeto. Sabe é uma por coisa quê? complicada. E eu vi isso agora que eu fui gestora, que eu fui secretária. Quem move o projeto, você pode escrever o melhor projeto do mundo. Se não tiver pessoas com vontade de fazer aquele projeto movimentar e vontade, garra, porque a gente que é funcionário público, a gente tem um salário que não é o que é o atrativo para nós estarmos ali. Não é. O atrativo para nós estarmos ali é a responsabilidade do servir como servidor público. Então, quem está ali tem que pensar nesse contexto, que E nem manter um sempre projeto é dureza, complicado. né? Dureza. É. Você teve algum projeto que, apesar de ser difícil, você conseguiu manter essa sustentabilidade? Sim, sim. Eu fui concomitantemente, eu trabalhava na Casa de Maria e na Casa da Criança, né? E eu tive um tempo fora de Cataguases, quando eu fui embora, como eu tinha um carinho muito grande pela Casa da Criança, me preocupava muito. A Casa da Criança é um abrigo de acolhimento institucional que recebe crianças de 0 a 12 anos. Então, olha a responsabilidade, né? Sim, São crianças que já perderam a oportunidade de viver numa família, né? A família biológica, a família extensa. Então, ali, quando a criança chega ali, é destruidor. Eu fiquei lá por quase 10 anos e até hoje eu não acostumei no dia que a criança chega. No dia que a criança chega, é uma coisa triste, muito triste. Você nossa, arrancou eu tudo imagino. dela. E aí, você continuar dando ela esperança, você continuar dando ela a seguridade emocional, tudo é muito difícil. Só que, na época, eu conversei com a gestora, que é também assistente social, minha colega de trabalho, e falei assim: olha, eu quero indicar as 2 pessoas para irem para o meu lugar na Casa da Criança para a gente manter o trabalho que a gente tem. A gente é referência, o judiciário sempre elogia o trabalho. E aí eu consegui colocar 2 pessoas que têm o mesmo comprometimento. E esse projeto, que não é um projeto, já é, né, um programa de longos anos, ele permanece do mesmo jeito, Olha assim, que bacana. por conta das pessoas. Flávia, sempre são as pessoas que movem, não tem jeito. O bem maior do mundo são as pessoas. E as de boa vontade Não, essas que são são assim, diferenciadas. infelizmente são raros. Eu trabalhei muitos anos como motorista
não vou falar o nome, porque senão os outros vão ficar com ciúmes. Tudo bem. Que ele chegava super feliz sempre, e às vezes eu tava ali, porque a gente pega criança que foi abusada sexualmente, mulher que apanhou e chega toda machucada, então tem dia que é muito duro o nosso trabalho. Só que ele chegava já brincando, já com um astral muito positivo, que te leva, e isso engrandece o trabalho, essas pessoas que eu falo, assim. Fazem a diferença, assim, já chega, a luz já vem com elas. Isso, então, já vem com elas. Já dá alívio para um trabalho tão tenso. pesado. Carol, como você vê assim, a participação da população no trabalho de conscientização para fazer essa mudança, para ajudar a assistência social, por exemplo? É muito difícil, porque essas pessoas que a gente atende, muitas das vezes a questão da escolaridade é baixa, elas estão numa vulnerabilidade. Eu até falo assim, quando eu ia fazer reunião de equipe, eu falava, gente, elas não estão aqui porque elas querem, elas estão aqui por uma ausência do Estado, seja em saneamento básico, de escolaridade mesmo, de ter acesso à escola. Eu atendia muita gente que era analfabeta com 40 anos. Então, a gente começa a perceber, né? Então, para elas ajudarem, é muito difícil. Mas é muito legal quando a gente ajudar a assistência social, mas elas se autoajudam. Por diversas vezes eu atendi famílias que eram muito carentes mesmo, e que o Conselho Tutelar vinha, retirava a criança. E no outro dia tinha uma rede de cooperação de vizinhos falando assim, não, deixa a gente pegar, porque tem um processo judicial e eles não entendiam. Não, olha, a gente já combinou, ela leva para a escola, eu busco, eu dou comida. Pessoas que muitas das vezes não tinham nem para elas e queriam ajudar o outro que estava ali do lado. Então, essa cooperação entre eles é muito importante. E é muito importante o assistente social, né, o psicólogo, o trabalhador do SUAS, perceber que essa cooperação, muitas das vezes, é tão importante quanto o trabalho deles. Então, assim, ou seja, eu estar ali, ótimo, eu preciso estar ali, porque eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, que vou facilitar o acesso a direitos. Mas eu empoderar essa população, essa comunidade, é super importante por isso, porque eles autoajudam. O brasileiro, ele tem uma questão que é muito forte de autocooperação. Você vê quando teve as enchentes lá do sul, como que a gente se mobiliza para ajudar. Sim. Né? Aqui em Cataguases mesmo, quando teve a enchente de 2008, eu lembro da gente entregando caminhão de coisa no poliesportivo, porque chegava e foi chegando coisa de onde a gente nem imaginava, né? Então, assim, é importante enaltecer e ajudar essa comunidade se abraçar. Sempre que a comunidade se abraça, a gente consegue muita coisa. Vou dar exemplo de Sereninho. Sereninho nem é distrito, assim, é bem pequenininho, né? Uma comunidade que é perto de Sereno, que é de uma família. E toda vez que tem enchente, lá eles são muito atingidos. Só que eu chego lá, eles já estão todos alojados dentro de uma igreja, que o padre abre para eles, e todos se autoajudando. E eu percebo que ali, apesar da dificuldade, tudo fica mais fácil pela cooperação. Então, a gente, enquanto profissional, tem que trabalhar muito essa cooperação. A participação da comunidade. Sim, lógico, não deixando de lado a política pública, né, de Estado. Mas essa cooperação é super importante. E é bom, a sua presença lá faz exatamente isso. Sim, né? sim, eu tenho que dar essa ponte, eu tenho que levar os insumos. Mas quem vai se auto-regular, né? Tanto é que lá a gente nem entra muito na questão dos abrigos de horário, né? Porque ficar num abrigo deve ser a coisa mais triste da vida. Você sai da sua casa destruída, você não sabe quando vai voltar, você
muda a sua rotina inteira e tira o seu teto, o seu lar, né? Então, assim, É muito, muito complicado. tem que ter cooperação. Carol, eu quero te parabenizar pelo trabalho. Essa entrevista, assim, eu já queria há muito tempo, né? Tava esperando uma oportunidade, que eu sei que o seu tempo é corrido, independente de qualquer coisa. Tenho uma admiração ímpar por você, pela Muito pessoa, pela obrigada. mulher Carol Damasceno. Muito obrigada mesmo por você ter tirado esse tempinho e vindo até aqui conversar Eu comigo. te agradeço pela oportunidade, eu acho super importante a gente falar sobre o nosso trabalho, até para as pessoas conhecerem, Sim, né? com certeza. Obrigada, Conhecer eu que mais da agradeço. Carol, tá, gente? Vai lá no Instagram dela, porque ela tem muita coisa para mostrar. Sim, sim. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, tô às ordens sempre. Gente, ó, vamos ficando aqui. Até a próxima entrevista, tá bom? Beijinho, tchau!